Olá, é motivo de muita alegria e de grande satisfação e de gratidão a Deus por esse privilégio de iniciar mais esta edição. Eu quero dizer a vocês que o tema de hoje é de grande significado, principalmente para mim, mas também acredito que é de grande importância para aquelas pessoas interessadas em conhecer essa história e essa experiência de vida que aconteceu comigo. Mas, como de costume, para iniciar essa apresentação, eu gostaria de meditar com vocês no texto bíblico que se encontra no livro de Salmos, capítulo 1, verso 1. Diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse pensamento é muito importante porque ele fundamenta a minha formação, os princípios e os valores que aprendi, tanto no meu lar como na comunidade religiosa que eu pertenço. Então, nessa oportunidade, eu aproveito de forma resumida para contar a minha experiência de vida, quando eu estava apenas com 19 anos. Isto já faz mais ou menos 58 anos que se passaram. Naquela ocasião, eu me encontrava no colégio interno, em São Paulo, no IAE, Instituto Adventista de Ensino, hoje o NASP 1. E lá naquele colégio, eu fazia o curso de formação de professores primários, era o curso normal. E numa manhã de terça-feira, no mês de maio, fui surpreendido quando o meu pai apareceu, de repente. Eu me encontrava no andaime de uma construção. Eu era servente de pedreiro. Às vezes trabalhava ali também em atividades de pintura. E eu me encontrava naquele colégio apenas há quase 1 ano e meio, isto é, há 17 meses. E meu pai chegou, eu desci rapidamente do andaime, encontrei com ele, ele me cumprimentou e disse o seguinte: meu filho, você vai ter que deixar o colégio hoje e nós temos que viajar esta noite para Junqueirópolis, porque você vai ter que se apresentar depois de amanhã para servir o exército. Você foi convocado. Quando eu vi aquilo, o meu chão parecia que tinha aberto. O mundo tinha desmoronado. Porque todos os planos que eu havia feito havia caído por terra. Eu, sem palavras, simplesmente dirigi com meu pai até o dormitório, avisei a direção do colégio, arrumei as minhas coisas numa mala e o meu irmão estava comigo naquele colégio e ocupava o mesmo quarto do dormitório. Ele ficou encarregado de guardar os meus pertences. E naquela mesma noite, eu e meu pai, nós partimos de São Paulo para Junqueirópolis. E assim não pude despedir dos meus colegas de classe, dos meus professores, simplesmente deixei aquele colégio, aquele curso e estava voltando para minha casa. Passamos a noite inteira no trem. Quando foi por volta do meio-dia, um pouco mais, nós chegamos em casa.
A minha mãe estava em prantos. Ela mal me cumprimentou e chorando, dizendo que não queria que eu fosse para o quartel, para o exército. Para ela, parecia que eu estava indo para a guerra. Naquela tarde, não tive muita coisa que fazer. Apenas meus pais me ajudaram a organizar, desculpe, as minhas coisas, 2 mudas de roupa, foram colocadas numa sacola. Naquela mesma noite, eu fui à igreja participar do culto, o culto de oração, nós oramos, e no dia seguinte, às 10 da manhã, eu estava lá no local. Era um caminhão da prefeitura, que iria nos levar para 3 Lagoas. E assim, junto com uns 15 ou 20 rapazes, nós subimos naquele caminhão, havia um grupo de pessoas despedindo, era um momento de muita curiosidade, mas também de muita apreensão. E por volta das 11 horas da manhã, nós partimos. Viajamos na carroceria daquele caminhão até a cidade de 3 Lagoas, onde lá chegamos por volta, já era praticamente noite. E fomos então para o quartel e ficamos num grande alojamento, onde havia cerca de 300 rapazes, todos na mesma situação como a nossa. E assim, nós passamos a noite naquele local. Não havia colchão para todos. Foi dado para mim um colchão de solteiro, onde eu tive que dividir com outro colega de infortúnio. A nossa refeição foi uma sopa de mandioca com carne de costela de boi. Não havia talher. Nós tivemos que comer com a mão e tomar o caldo como se fosse bebesse alguma coisa. Na manhã seguinte, foi servido um café da manhã, pão com manteiga e café com leite. O almoço foi arroz com feijão, também mandioca com carne. E à noite, naquele dia, mais aquela sopa. Não havia talher para todos. Mas o que nós observamos é que, após tomarmos aquela sopa, o que aconteceu? Fomos conduzidos até a estação de trem e lá fomos colocados num vagão. E naquela noite nós viajamos para Campo Grande, Mato Grosso. Naquele tempo não havia a separação dos estados, era um estado de Mato Grosso. E lá então, junto com aqueles rapazes, nós fomos até Campo Grande. E lá chegamos no início da manhã. Era por volta das 8 horas da manhã, o trem havia chegado à estação. E o que eu pude observar, muitos caminhões do exército. E aqueles rapazes iam descendo do trem, e ali naquele pátio grande da estação, havia os militares, e eram oficiais, eram sargentos, tenentes, com lista de nomes nas mãos. Eles iam chamando as pessoas, os rapazes, para pegar aqueles caminhões e cada um se destinava ao seu quartel. Aconteceu que nós fomos os últimos a serem chamados. E lá, então, veio um sargento e 2 soldados. Não havia mais nenhum caminhão, somente aquele caminhão, e nos chamou. E felizmente meu nome estava lá. E por volta de 20 minutos, mais ou menos, deixamos aquela estação e fomos até o quartel. Chegamos no quartel, um lugar diferente, lugar amplo, instalações novas. E foi-nos servido o primeiro almoço, oferecido para nós um alojamento de quartel
aquelas camas beliches. A minha cama era em cima, na parte de cima. Me deram um armário. Lá eu coloquei minha sacola, com aquela roupa que eu tinha trazido, 2 mudas de roupa, alguns pertences de higiene. E assim nós instalamos lá naquele quartel. Foram momentos difíceis, aquela primeira semana. Eu posso afirmar a vocês que após uma semana, no sábado seguinte, eu havia caído numa dura e triste realidade. Havia trocado um colégio interno, onde é um local propício para a educação e formação de um jovem para a vida. E agora eu estava diante de um alojamento de quartel, onde imperava a irreverência, a esperteza, os vícios do tabagismo e da bebida alcoólica. Em resumo, era um local que podia-se dizer: salve-se quem puder e Deus nos acuda. Mas havia uma disciplina. E assim a minha vida virou nos avesso. Mas felizmente eu consegui vencer. E com a ajuda dos oficiais, dois aspirantes, eles me levaram à noite até uma escola e lá pude fazer a transferência do meu curso lá do IAE, do segundo normal, para aquela escola. Escola Normal Joaquim Murtinho de Campo Grande. E lá então eu fui matriculado e pela graça de Deus, entre os 17 rapazes de Junquerópolis, eu fui o único a conseguir passar de ano e passar para o terceiro normal. E assim eu pude vencer. E agradeço a Deus por ter me ajudado e ter me dado essa vitória. No quartel, eu aprendi muitas coisas. A experiência de vida me serviu para a minha formação como homem e como cidadão. Mas aquilo que eu tinha aprendido no colégio e com os meus pais me ajudaram a manter-me firme nos caminhos, nos princípios e nos valores. Para encerrar essa apresentação, eu vou apenas deixar aqui um verso bíblico, que é um tipo de lema de conduta para a minha vida. Está no Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo mais o fará. Então eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer a você que ouviu essa história. Se você gostou, põe um like. Eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.